Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Com muita alegria, né? Uma gratidão muito grande ao Senhor e a nossa liderança, a oportunidade de estarmos aqui nessa noite para compartilhar, né, com os irmãos o que Deus tem feito em nossas vidas, compartilhar a sua palavra, compartilhar tudo que Ele tem feito e tudo que Ele pode fazer ainda muito mais por cada um de nós, amém? Irmãos, com tudo aqui que nós já louvamos, cada letra de cada louvor, com o testemunho, com as orações, a gente já poderia sair daqui hoje muito mais que abençoado, né? Como Deus já falou com cada um de nós, eu tenho certeza, porque comigo já falou e me alegrou muito o meu coração. Mas nós vamos refletir, meditar, ouvir com muita atenção um pouquinho da palavra do Senhor, o que Ele ainda tem, né? Porque o Senhor é assim, quando a gente acha que tá bom, Ele sempre tem algo muito mais, né? Uma fonte inesgotável de bênção para as nossas vidas, e eu creio que Ele ainda tem muito mais para você nessa noite. Se você se atentar, ouvir, abrir, ficar bem atento aí os seus ouvidos, o seu coração, a sua mente, não conversar com quem está do seu lado, que você possa já até ficar atento, se o telefone botar aí para vibrar, para que nada, irmãos, venha tirar a sua atenção, venha roubar aquilo que o Senhor quer falar com você nessa noite, amém? Vamos fechar nossos olhos, estar orando só mais um pouquinho para assim a gente dar início à meditação da palavra nessa noite. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pela honra de estarmos aqui em Tua casa, reunidos como família, como corpo, mais uma noite, Deus, para meditar na Tua palavra, entender, Pai, cada vez mais quão bom e quão amável o Senhor é para cada um de nós. Obrigado, Deus, pelo privilégio, com que tudo que aqui, Deus, for falado, Pai, não venha a ser de mim, da Erondina, mas que possa vir, Senhor, ser do Teu Espírito Santo, para que possa nos despertar, possa, Senhor, nos sacudir, Pai, possa abrir os nossos olhos, atentar, Deus, abrir o nosso coração para tudo aquilo, Deus, que nos cerca e que o Senhor tem para cada um de nós. Não permita, Senhor, que o inimigo venha roubar de nossas vidas, Pai, tantas bênçãos e maravilhas que o Senhor tem para cada um dos Teus filhos, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos, né, com a campanha Às Quartas-feiras, que fala sobre a jornada de oração e transformação. E hoje, né, nós estamos meditando nos Salmos, tanto nas quartas-feiras como nos domingos, mas hoje nós vamos estar meditando, irmãos, no Salmo 4. Particularmente é um salmo que eu gosto muito, um salmo que Deus já falou muito comigo e que muito eu tenho aprendido e crescido, né? E nós vamos estar, aqui fala, orando à noite, né? E meditando nesse salmo, irmãos, a gente pode ver que Davi, ele ora a Deus na sua angústia, né? A gente pode ver que é um clamor que move o céu, uma oração por alívio quando a calamidade, a angústia vem para tentar nos desviar do Senhor e do que Ele tem para as nossas vidas. E eu botei como tema dessa mensagem, descanso em meio à angústia. Que possamos, irmãos, descansar o nosso coração em meio à angústia, né? Temos vivido dias difíceis e isso tem sido uma realidade na vida não só dos cristãos, mas na vida de todos. Se a gente for perguntar a cada irmão, dentro ou fora da igreja, nossos vizinhos, nossos parentes, amigos, todos estão travando uma luta, uma batalha, né? Mas o que fazer em meio a essas situações? É descansar em meio à angústia, irmãos. Com Deus é possível. E o Salmo 4, ele fala, vamos ler? Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça, dai-me alívio à minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderoso, ultrajarão a minha honra?
Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor virá quando eu invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflita nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze ao Senhor resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. O Felipe louvou aqui um louvor que eu gosto muito, e ele fala justamente isso, né? Descansar em Deus, né? Meu, somente teu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em Deus. O nosso trabalho, irmãos, é descansar em Deus. Né? Nossa, Dina, mas está tão difícil, você não sabe o tamanho da luta que a gente tem enfrentado, e são tantas situações, irmãos. Olha só, às vezes pode, aos nossos olhos, estar tudo de ponta cabeça. Às vezes podemos estar vivendo situações e que a gente diz assim, e agora? O que fazer, porque eu não vejo nem saída? Não é um problema nem dois, são vários, Dina. E o que fazer, irmãos? É descansar em Deus. Esse versículo, o último, eu lembro que certa vez eu estava passando um momento de muita dificuldade, muita luta. Né? E toda noite eu tirava ali meu tempinho de meditação na palavra. E quando eu entendi que em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança, irmãos, hoje eu posso ter a luta que for, a dificuldade que for, mas quando eu deito, eu descanso, porque eu sei que Deus está no controle. E eu sei que a vitória virá, eu sei que as coisas mudarão. Ainda que na minha ótica, na minha visão, tudo pareça impossível, mas eu sei em quem eu tenho crido. E o primeiro versículo, irmão, ele inicia com um pedido de justiça. Né? A estrutura do versículo revela um diálogo íntimo com Deus, enfatizando a necessidade de resposta a um chamado urgente. O salmista acredita que sua causa é justa diante de Deus. Este versículo também destaca a importância de que Deus se importa com as injustiças que seus filhos enfrentam. Quantos de nós, irmão, às vezes a gente se vê numa situação e a gente clama ao Senhor, mas Deus, o Senhor não está vendo isso? Olha o que estão fazendo comigo. Olha essa situação que eu me encontro. Eu sou teu filho. Muitas vezes a gente vê as coisas totalmente como eu, Senhor, sendo teu filho, estou nessa situação. Estou sofrendo tanta dificuldade. Quando a gente vê lá fora as pessoas que não te conhecem e parece que só são abençoadas. Né? Mas Deus, irmãos, Ele se preocupa com nós. Ele cuida de nós. E Ele faz justiça por cada um de nós. Nunca esqueça disso. No versículo 2, irmãos, quando ele fala que até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra, até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras, né? É o reconhecimento das nossas fraquezas. Eu imagino Davi, né, pegando esse salmo ali no momento, no final de dia, no cair da tarde ou no final da noite, não sei. Mas eu imagino ele, antes de dormir, ali conversando com Deus. Né? E ali ele para ter o reconhecimento das fraquezas dele. E Davi, em sua oração, confronta também aqueles que buscam o falso, um convite à mudança. Né? O salmista levanta uma pergunta a respeito do comportamento persistente e autodestrutivo da humanidade. A expressão, até quando? Né? E reflete uma frustração e um clamor por mudança. Lendo esse salmo, irmãos, a gente pode parar e refletir. Né? O que tenho feito, Senhor? Por que as coisas estão dessa forma? O que preciso mudar?
Até quando, Senhor? Vou continuar dessa maneira, dessa forma. Eu entendo que preciso mudar, mas não mudo. Até quando? Reflita, irmãos. Até quando? O que precisa ser mudado na sua vida? Que você ainda não tem tido coragem de mudar? No versículo 3, o Senhor escolheu o piedoso quando fala, é uma ideia de ser fiel, bondoso, está intimamente ligado à conduta e caráter de uma pessoa que busca seguir os ensinamentos de Deus, ser separado. Saiba que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor virá quando eu invocar. Ser separado, entender o significado das palavras no contexto bíblico, nos leva a refletir sobre a santidade, separação e distinção que devemos ter como filhos de Deus. Jovens, a importância de vocês ser diferente, separados, né? Cuidado, o que o mundo oferece aí todos os dias é algo destrutivo, não é o que o Senhor tem para as nossas vidas. No Salmo 50, versículo 5, fala da aliança por meio de sacrifício. Irmãos, não há como ter uma vida de vitória nessa terra se a gente não tiver uma vida de renúncia, de sacrifício, de santificação, né? E Romanos 12, 2 fala, não se amolde ao padrão deste mundo, né? A importância da gente não se amoldar às coisas deste mundo, o que o mundo tem oferecido, o que as amizades, irmãos, às vezes, pessoas que não é para estar do nosso lado, têm nos oferecido. O apóstolo Paulo nos aconselha em 1 Tessalonicenses 5, 22, fuja da aparência do mal. Jovens, eu vou refletir, vou voltar a enfatizar bem os jovens, né? Porque eu sei que hoje tem uma turma aqui bem abençoada, glória a Deus por isso, mas fiquem atentos, nunca ache que você vai conduzir uma pessoa que está em pecado sem a ajuda de Deus, sem a ajuda dos seus líderes, sem a ajuda dos seus pastores. Cuidado. A gente tem visto muitas pessoas, não só jovens, como homens e mulheres de Deus, perdendo o rumo e o caminho, porque tem tentado estar ao lado de pessoas que não era para estar. Ai, irmã Dina, mas eu tenho que pregar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que ir. Tudo debaixo de muita oração e jejum, entendendo, irmãos, o que é para ser feito. No versículo 4, irmãos, quando vocês ficarem irados, não pequem, ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Eu imagino como a Berlane ficou, né? E quantos de nós ficamos, quando somos, irmãos, confrontados, quando a gente se vê assim numa situação tão difícil, né? Como às vezes a gente realmente, que nem a Berlane falou, a gente é pó mesmo, né? E a gente peca, a gente erra. Esses dias lá em casa, eu fui falar com meu pai e eu não sei como foi lá. Gente, eu dei uma topada que eu achei que tinha quebrado todos os dedos. E naquele momento eu dei um grito e o Fernando levou um susto, porque em 6 anos de casado, nunca ele tinha me visto dar um grito daquele, né? E eu fui depois, falei com ele, meu querido, mas olha só, eu ia quebrando meus dedos, foi uma falha. E é o que ela falou. Em momentos de angústia, em momentos de dores, em momentos de desespero, a gente às vezes vê o quanto somos falhos. Basta isso aqui, irmãos, uma topadinha. Tudo bem que eram os dedos, tudo que ia quebrar, mas doeu. Mas como nós temos que estar atentos, irmãos. Mas o salmista, ele fala aqui também no final do versículo, né, e nos dá a sugestão de consultar o travesseiro, né, o coração, e nos acalmar. E o Salmo 46, 10 fala, acalmem-se e reconheçam que eu sou Deus. Irmãos, eu não sei qual é o seu problema, eu sei bem dos que eu tenho enfrentado, que não são poucos,
mas Deus sempre fala ao meu coração: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmo 46:10 fala: acalmem-se e reconheçam que eu sou Deus. A importância, irmãos, de nós nos acalmar. No versículo 5, irmãos, fala de ofereçam sacrifício como Deus exige, confiem no Senhor. Confiar em Deus vai além de um estado mental, é uma atitude de entrega e dependência total, é confiar em Deus. Eu não confio em Deus, irmãos, porque tudo está bem, porque tudo está dando certo. Eu confio em Deus porque eu sei que Ele tem cuidado de mim. E mesmo nos momentos, irmãos, no vale, no deserto, eu sei quem tem me conduzido. O Salmo 62:8 fala: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai diante dele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Nós precisamos, irmãos, ter Deus como nosso refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia. No versículo 6, só meditando, muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze ao Senhor resplandecer sobre nós a luz do teu rosto, né? A luz do rosto de Deus, meus queridos, não só ilumina o caminho, mas também oferece segurança. Em meio às incertezas da vida, este versículo serve como um poderoso lembrete da dependência humana da sabedoria divina para discernir o bem em tempos de confusão e questionamento. Hoje eu estava conversando com o Fernando e eu estava falando para ele algo que tem me preocupado. A gente tem visto, escutado, né, pessoas muito confusas, muitos questionamentos, mas isso não é o problema, porque todos nós temos momentos de confusão, de questionamento, de dúvidas. O problema é que as pessoas, elas acham que com seus questionamentos e confusões, em casa vai ser fácil de resolver e depois eu vou para a igreja. Cuidado, meus queridos. E hoje eu conversando com uma pessoa justamente sobre isso, eu falei: olha só, a importância de estarmos na igreja é agora, mais do que nunca. Se tem dúvida, se tem questionamento, se tem perguntas, se quer ser confrontado e confrontar, é junto, não se afaste. Não podemos, irmãos, achar que sozinho em casa, com nossas dúvidas e questionamentos, quando eu entender de Deus, eu volto para a igreja. Isso é muito perigoso. O versículo 7 fala da verdadeira alegria que o mundo não pode oferecer. A alegria que está em Cristo Jesus, a alegria que Deus oferece é diferente. A capacidade de experimentar a alegria proveniente do Senhor supera a satisfação que pode ser encontrada nas abundâncias materiais. Quando o salmista aqui, quando Davi fala: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em que está a sua verdadeira alegria? Reflita, irmãos, reflita. Em que está a nossa verdadeira alegria? É nas coisas? É nas pessoas? É no pastor? É na igreja? Em que está a nossa verdadeira alegria? Precisamos refletir, irmãos. Eu conheço um casal, eu acho que eu até já devo ter compartilhado essa história aqui, mas eu não lembro, eu vou compartilhar novamente, porque talvez nem todos ouviram. Mas eu conheço, né, um casal muito abençoado e eu estive muito próximo deles durante muito tempo. E aquele senhor, muito bem de vida, muito bem, mas muito bem mesmo, né? Ele de repente descobre um câncer, e aquele câncer é um câncer de pele, algo que a gente nem ouve tanto falar, né? E quando ele descobriu, ele era muito resistente, só queria trabalhar, não tinha tempo para se cuidar. E quando ele descobriu, já não teve mais o que fazer. Em pouco tempo, aquele senhor faleceu. E agora, eu ali do lado da esposa dele, e um belo dia, a gente conversando, ela disse assim para mim: Dina,
eu tive que mudar daquela casa. A casa deles era quase assim uma quadra dessa, né? Ela disse: Dina, eu tive que mudar daquela casa. E quando eu fui mudar, Dina, eu tinha tanta coisa que nem eu sabia que tinha. E ela dizendo que se perguntou: para quê, né, Dina? Para que tanto isso? Não tenho mais meu esposo, não estou mais naquela casa. Isso quer dizer que você não possa ter uma casa boa, grande? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, irmãos, em que nós temos buscado, gastado o nosso tempo? Nas coisas, nas ilusões do mundo? Que possamos refletir, que possamos, irmãos, buscar em Deus a verdadeira alegria. Na certeza, meus queridos, de que um dia, ou na alegria ou na tristeza aqui nessa terra, mas que possamos ter a certeza e a convicção em nosso coração que um dia estaremos ao lado do Mestre, do nosso Senhor, na eternidade. Mas Davi também nos dá um exemplo de segurança e paz, quando ele fala: em paz me deito, logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Ele reflete uma profunda confiança em Deus. E o Salmo 42:11, irmãos, fala: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e o meu Deus. E eu te pergunto essa noite, meu querido, por que está abatida a tua alma? O que está te perturbando? O que está te deixando inquieto, sem alegria? Salmo 127:2, na versão NVI, fala assim: o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Descansa seu coração, meu querido, minha querida, meus jovens. Descansa o seu coração, Deus está no controle. Se você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, não vou te dizer que você vai ter uma vida só de bênção, de abundância, não é isso. Mas é que quando as lutas, a angústia, a aflição chegar, você tem a paz, porque sabe que Deus é contigo. E o que aprendemos, irmãos, com o Salmo 4? Viver uma vida justa, pois Deus se importa com as injustiças que seus filhos enfrentam. Somente o arrependimento pode trazer a verdadeira felicidade. Ser separado, uma vida de renúncia, sacrifício e santidade. Cuidado com a ira, dependência total de Deus, segurança em tempos de confusão e questionamento. Se mantenha firme aos pés do Senhor, meu querido. Não se afaste da casa de Deus. A alegria que vem de Deus é maior que fartura ou bens materiais. Nunca esqueça disso. A alegria que vem de Deus, ela é muito maior do que qualquer outra coisa nessa terra. E por último, profunda confiança em Deus. Descansa o seu coração em Deus, meu irmão, pois Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém? Que Deus os abençoe, que possamos refletir, meditar, irmãos, nesse salmo, em cada detalhe, possamos ouvir o que Ele fala com cada um de nós. Que Deus os abençoe. Amém?